Reflexões em 1 Coríntios, capítulo 7. A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 7, é um capítulo onde o apóstolo Paulo, que é o autor dessa carta, que foi escrita para a igreja de Corinto, aborda as questões sobre o casamento, sobre ser solteiro e sobre o divórcio. São temas relacionados ao relacionamento conjugal. Vamos dividir essa leitura em 4 partes. Na primeira parte, Paulo traz uma recomendação para que as pessoas permaneçam solteiras. Ele fala que, ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Então, quando Paulo começa falando assim, ora, quantas coisas que me escrevestes, significa que Paulo está respondendo a uma carta que a igreja de Corinto enviou para ele, fazendo questionamentos, perguntando o que Paulo pensava a respeito desses assuntos. Então, Paulo aqui nesse capítulo 7, ele está respondendo às dúvidas dos coríntios. Então ele começa dizendo, ora, quanto às coisas que vocês me escreveram, bom seria, o ideal seria que o homem não tivesse mulher. Então é provável que eles perguntaram para Paulo, Paulo, as pessoas devem ficar solteiras ou é bom que as pessoas se casem para servir a Deus? E Paulo responde, seria bom que o homem não tocasse em mulher, seria melhor que ficasse solteiro. Aí o versículo 2, mas, contudo, entretanto, todavia, por causa da prostituição, vamos lembrar que a igreja de Corinto era uma igreja que ficava em uma cidade onde havia um templo para adoração à deusa Afrodite, que é a deusa do amor. E nesse templo existiam muitas prostitutas cultuais, que eram mulheres que andavam com o cabelo raspado e que eram prostitutas cultuais. Elas eram como as sacerdotisas no templo de Afrodite. Então as pessoas adoravam a deusa do amor praticando o ato sexual perante o altar nesse templo. Então, a igreja de Corinto ela é cercada por um contexto onde a prostituição era muito comum. As pessoas adoravam essa deusa indo até lá, se deitando com uma daquelas sacerdotisas e o ato de adoração para essa deusa consistia na prática do ato sexual. Então, isso era tão comum que, como nós já meditamos no capítulo 5 de 1 Coríntios, que Paulo chega a relatar que havia uma pessoa, alguém ali, havia se deitado com a própria madrasta. E Paulo fala que era necessário que eles, pelo menos, disciplinassem essa pessoa, mas que eles estavam muito arrogantes e soberbos pelo fato de terem muito conhecimento e sabedoria na palavra. E Paulo fala que era necessário que eles prestassem atenção nessa questão da prostituição. E aqui no capítulo 7, ele está respondendo justamente essas dúvidas. Se deve ser solteiro ou se deve casar. Ele já começa dizendo que é melhor que ficasse solteiro, mas por causa da prostituição, no ambiente em que vocês vivem, nesse contexto em que existem as prostitutas cultuais, era comum o povo de Corinto ir até essa deusa Afrodite, então é melhor que cada um tenha a sua própria mulher. Então, se for para ter um relacionamento, se for para ter um envolvimento, é bom ter com uma mulher e que cada uma tenha o seu próprio marido. E no versículo 3 ele fala que o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Quando o versículo 3 fala pague a devida benevolência, está falando a respeito da intimidade. O marido tem o dever de atender a mulher na sua intimidade, assim como também a mulher tem o dever de atender
ao seu marido. Esse versículo 3 tem trazido muitas questões no campo de muitos casamentos, porque existem muitas mulheres que dizem que se julgam estupradas pelos seus maridos, porque existem os dias em que elas não estão dispostas a manterem a intimidade. E muitos homens violentam, desrespeitam o dia da mulher e muitas vezes forçam o relacionamento, forçam a intimidade. E quando isso acontece, as leis atuais aqui no Brasil consideram que isso é estupro, porque toda vez que uma mulher é forçada à intimidade sem o seu consentimento, isso configura estupro. Agora, existem muitos homens que fazem reclamações de mulheres que não que não costumam manter a intimidade de forma regular. E isso faz com que eles se sintam prejudicados. Em muitas situações, gera-se o adultério. E quando acontece o adultério, muitas vezes essas mulheres reclamam do seu marido, dizendo que eles a traíram, mas na verdade elas não cumpriram esse dever. Veja que o versículo 3 fala: o marido pague à mulher a devida benevolência. Também existem aquelas situações em que o homem não presta assistência para a sua mulher, porque está o tempo todo ocupado dizendo que tem outros compromissos e outros afazeres, e isso gera na mulher a sensação de que ele tem uma outra pessoa fora do relacionamento conjugal. Ou, às vezes, a mulher se sente desprezada porque não está sendo procurada. Essas questões todas são questões que se resolvem com o entendimento de que a intimidade ela é um dever entre o marido e a mulher e entre a mulher e o marido. É algo que deve ser praticado de maneira regular. E se a mulher sente que o marido não a atende, é necessário falar, porque tem muitas mulheres que não falam a respeito disso. Atualmente existem muitas clínicas que prestam atendimento e tratamento para toda sorte de problemas relativos à intimidade do casal. Ficar em silêncio e não falar a respeito desses assuntos só gera angústia e sofrimento. E é por causa dessa situação, quando o marido não atende a mulher de maneira adequada, que muitas mulheres preferem dizer que estão com dor de cabeça, que não estão dispostas, que tiveram um dia cansativo, muitas vezes para evitar a intimidade que não será adequada para ela. E muitas vezes os homens não entendem isso e pensam que a mulher tem o dever de pagar-lhes a intimidade, mas se esquecem que eles também têm um dever de atender com satisfação a intimidade da sua mulher. Então, essa questão é uma questão que precisa ser tratada às claras pelo casal. É necessário que você, mulher, que não está se sentindo satisfeita, faça uma consideração. Muitas vezes você fica com receio de falar nesse assunto para não diminuir o marido, para não fazê-lo se sentir inadequado. Mas dizer aquilo que você busca na sua intimidade é importante. E o marido deve estar aberto para ouvir as considerações da sua mulher, para que possa melhorar a maneira como tem a sua intimidade com a sua mulher, para adaptar, adequar para a satisfação da sua mulher. Esse assunto, ele muitas vezes não é abordado. As pessoas não falam sobre ele. Muitas vezes a pessoa está casada com a outra pessoa, mas ela não fala. E é necessário que isso seja falado para que isso se resolva. Afinal de contas, Gênesis 2:24 fala: portanto deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Você que é casado é uma só carne.
com a sua mulher, você que é casada, é uma só carne com o seu marido. Então, pague a devida benevolência. Ao invés de ficar dizendo sempre que está com dor de cabeça, sempre recusando, sempre escapando, é necessário tratar o assunto. Procure formas de educação no aspecto sexual para que você verifique como melhorar essa situação. Leia a palavra, procure também profissionais que trabalham com esse assunto para que você possa alinhar essa questão. Por quê? Paulo fala aqui no versículo 3: o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Existe um dever de que os dois estejam satisfeitos em relação à parte sexual, em relação à sua vida íntima. O versículo 4 fala que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. O versículo 4 fala que o marido tem um poder sobre o corpo da mulher e a mulher também tem um poder sobre o corpo do marido. Então, esse poder, é importante destacar que esse poder não significa que você tem o poder, a autoridade de subjugar e forçar a esposa a manter esse relacionamento íntimo, porque quando você força a situação dizendo, interpretando esse versículo como o texto bíblico fala que eu tenho poder sobre o seu corpo, na verdade, o texto está dizendo que você pode usar do corpo da sua esposa para a sua intimidade porque ela faz parte de você. Vocês dois são um só. Mas uma pergunta: você pegaria uma faca e cortaria o seu braço? Você não faria isso contra o seu próprio corpo. Então, você quando tem a intimidade com a sua esposa, você precisa ter a concordância, a anuência, ela precisa estar bem, se sentir adequada para aquele momento. Quando você força a situação, é como se você pegasse uma faca e cortasse o seu próprio braço. Você está violentando a si próprio, porque a sua mulher e você são um só. Mas existem pessoas que usam esse texto e dizem: eu tenho autoridade sobre o seu corpo. Como se essa autoridade permitisse a violência, a agressão. Então, essa questão precisa ser conversada, precisa ser debatida. Existem algumas mulheres que dão aconselhamento para as mulheres, ensinando que todas as vezes que o marido pedir, você deve atender porque o marido tem mais necessidade do que a mulher. Existem outras pessoas que aconselham que essa situação seja tratada caminhando para um divórcio, tendo em vista que não existe um alinhamento com relação à intimidade. Existem mulheres que optam, que decidem pelo divórcio e assim caminham. Qual a melhor solução? Qual a melhor saída? Essa é uma decisão que cabe a você, mulher, tomar essa decisão, né, tomá-la. É necessário ver quais são os seus limites, quais são a forma como você estuda a palavra, a forma como você interpreta a Bíblia. Vale a pena manter um casamento desejando a morte do outro? Porque existem lugares, existem pessoas que vão até grupos de oração e dizem: você pode pedir para que Deus leve a minha esposa, para que Deus leve o meu esposo? E quando a questão é trazida para um debate, para um gabinete pastoral, a pessoa fala: é porque essa pessoa está me trazendo problemas e eu não quero me divorciar porque eu não quero desobedecer a palavra,
mas eu também não quero viver a minha vida inteira insatisfeito, insatisfeita por ter escolhido esse casamento. Deus não deseja a morte nem mesmo do ímpio. Uma pessoa que seja traficante de drogas, uma pessoa que tenha se prostituído durante toda a vida, são pessoas que Deus deseja que sejam salvas. Nós vemos em João, no capítulo 4, que Jesus conversou com a mulher samaritana, que já tinha tido 5 maridos, estava com o 6º marido, e Jesus estava ali, evangelizando e falando com aquela mulher. Nós vemos que Jesus conversa com o publicano Zaqueu, que fala: se eu tenho defraudado alguém, eu pagarei 4 vezes mais. Então, pedir a morte do marido ou da esposa é algo que não tem nenhum sentido. Não tem sentido você pedir isso. É necessário ver como melhorar essa situação. Como vencer como conversar com o seu marido, com a sua esposa e buscar uma adaptação. E essa adaptação muitas vezes requer aprendizados, requer renúncias, requer novos diálogos para se resolver essa situação. Cada caso, cada família tem uma forma de se resolver essa situação, mas não peça a morte do seu marido ou da sua esposa, porque Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. A palavra do Senhor fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se converta e receba a palavra e seja salvo. Essa questão do divórcio, é melhor que você, se você não suporta, não tem realmente como manter o seu relacionamento, é melhor que você divorcie. Porque se você praticar o adultério, você dá a legalidade para que o seu esposo ou a sua esposa peçam o divórcio. No Evangelho de Mateus, no capítulo 19, Jesus fala especialmente sobre o divórcio. Os discípulos perguntam: quando é possível o divórcio? E Jesus responde: se houver relação sexual ilícita, é possível o divórcio. É possível que a pessoa se divorcie e a pessoa se case com outro, e o marido se case com outra, caso ele tenha sido traído. Então, cabe perguntar: até que ponto você consegue manter esse casamento? Mas cabe perguntar algo ainda mais sobre essa questão. Se você ainda é solteiro, se você ainda não se casou, pense a respeito desse assunto. Converse com a namorada, com o namorado sobre esse assunto especificamente, para que vocês tenham mais facilidade de lidar com essa situação. O versículo 5 fala: ó, não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Quando ele fala não vos defraudeis um ao outro, não fiquem se privando de manter a intimidade. Mantenham a intimidade. Então, quando a mulher fica recusando o esposo, ou quando o esposo fica recusando a intimidade quando a esposa o procura, está havendo o quê? Está havendo essa situação. E Paulo fala: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Então Paulo fala aqui claramente que o motivo pelo qual ele orienta as pessoas a se casarem é para que não se prostituam. Para que não se prostituam, é muito importante que exista intimidade saudável dentro do casamento. Se a pessoa se casou
justamente porque tem dificuldade de manter-se só em relação à sua intimidade. Ela se casa. E aí, quando ela pensa que no casamento ela vai ter a sua necessidade atendida, ela não tem, então do que valeu o casamento? Se o casamento aconteceu em função disso, levando isso como um dos fatores em consideração. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo. Tem que existir concordância, é por algum tempo e tem propósito. Aplicar-se para a oração, para cumprir uma aproximação de Deus. Quando Paulo fala, não vos defraudeis um ao outro, a não ser por algum tempo, para vos aplicardes à oração, Paulo está falando, todo relacionamento conjugal tem que ter Deus. Tem que ter uma relação entre o marido e Deus, a esposa e Deus, e o relacionamento do marido com a esposa. Quanto mais perto o marido está de Deus, e quanto mais perto a esposa está de Deus, mais perto os dois vão estar pertos um do outro. Existe uma forma de representar essa situação da proximidade do casal. Imagine um triângulo, onde Deus está na ponta, no vértice, e na base, de um lado está o marido e na outra ponta está a esposa. Quanto maior é a intimidade do homem com Deus, ele vai estar pertinho de Deus. E quanto maior a intimidade da mulher com Deus, ela vai estar pertinho de Deus, mais perto os dois vão estar um do outro. Quanto mais longe o marido estiver de Deus, mais longe a mulher vai estar, e a mulher estiver de Deus, maior será a distância entre os dois. Faça esse desenho por um triângulo. Coloque Deus na ponta, coloque 3 pontinhos, um na ponta e 2 embaixo, todos colados um no outro. Você tem Deus, o marido e a esposa, todos bem pertinhos. Agora desenhe um triângulo em que você coloca a pontinha em cima e aí coloque uma distância de 10 centímetros ali na folha do papel. E depois coloque o homem numa ponta. Coloque 10 centímetros na outra ponta e coloque a esposa. Agora faça a medição de quanto o marido está longe da esposa. E você percebe que quanto mais longe os dois estiverem de Deus, mais longe estarão um do outro. Então, Paulo fala aqui, não fiquem sem intimidade, para que se ajuntem novamente, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Como que Satanás vai tentar? Por meio colocando no caminho a pessoa adúltera, a pessoa estranha. Provérbios, capítulo 5, fala que no caminho para não aceitar a estranha, a estrangeira e a que lisonjeia com a sua boca. Lá em Provérbios, capítulo 2, fala, atente para a sabedoria, para que você escape de todo tipo de adultério. Então aqui está sendo ensinada uma palavra de sabedoria. Paulo está dizendo com relação ao casamento, permaneçam respeitando um ao outro. Aí versículo 6 ele fala, digo porém isso como que por permissão e não por mandamento. Eu estou falando isso não porque eu quero me intrometer na vida pessoal de vocês. É isso que Paulo está dizendo. Eu estou apenas respondendo uma dúvida, estou respondendo uma pergunta. Estou falando isso como que por permissão. Vocês me permitiram, vocês perguntaram para mim, então eu estou respondendo. Eu não estou mandando nada. Não estou dizendo casamento é de vocês. Paulo está dizendo, né? Eu como apóstolo estou recomendando que vocês mantenham a intimidade, que vocês entendam que o marido não é só do marido, agora você é da sua esposa. Você, esposa, agora você não é só sua, você também é do seu marido. Vocês precisam encontrar uma forma de conciliar essa situação, conversar a respeito disso. Dizer sempre que está com dor de cabeça, que está mal, que não quer, quando tem uma necessidade que não está sendo atendida, não soluciona o problema. Porque o seu marido vai ficar com a necessidade, você vai abrir espaço para que ocorra o adultério. Ou então,
você deixa o espaço aberto para que o adultério aconteça, e aí você pede o divórcio com base em Mateus capítulo 19. E aí, no caso, você fica sujeita a passar por essa situação do adultério. E daí, numa segunda vez, você faz uma escolha melhor, conversa a respeito dessa situação. É possível pedir a anulação do casamento nessa situação? Muitas pessoas perguntam. Não é possível, porque atualmente a questão da sexualidade ficou no campo do casal. Se não houve compatibilidade, a única solução é o divórcio. De acordo com as leis que vigoram atualmente. Então, Paulo fala que isso é permissão, não é mandamento. Versículo 7. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Então, Paulo, nos versículos 1 a 9, ele traz uma recomendação. É melhor ficar solteiro. O melhor mesmo seria que todos fossem como eu. Paulo era solteiro, ele morreu solteiro porque ele dedicou a sua vida para Deus. Mas ele esclarece: cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Versículo 8: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Versículo 9: mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Então nós vemos que o texto em geral, ele já começa falando: ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Então nós podemos extrair aqui que provavelmente a igreja de Corinto escreveu para Paulo que na cidade havia um contexto de prostituição e que muitas pessoas estavam fornicando. Provavelmente as pessoas estavam ali se envolvendo, mantendo relações íntimas sem estarem casadas. E por ter esse templo da deusa Afrodite, talvez muitas pessoas frequentavam a igreja cristã e ao mesmo tempo iam no templo da Afrodite deitar-se com as prostitutas cultuais para adorar a deusa Afrodite. Porque num contexto onde existem muitos deuses, as pessoas poderiam entender: eu quero adorar a deusa Afrodite porque ela é uma deusa, é a deusa do amor, e ao mesmo tempo eu quero adorar o Deus de Israel porque ele é o Deus criador dos céus e da terra. Nesse contexto, Paulo vem trazendo os esclarecimentos, dizendo que era necessário que eles se casassem. Se você tem a necessidade da intimidade, se você tem essa necessidade, então não fique abrasado. Procure uma mulher e se case. Você que é mulher, tem essa necessidade também, procure um homem e se case. Agora, nos versículos 10 até o versículo 16, Paulo fala que se você casou, não se divorcie. Ele traz uma recomendação para que as pessoas que estão casadas permaneçam no seu casamento. Vamos ver aqui o versículo 10 até o 16. Todavia, aos casados, mando, não eu. Veja que ele fala assim: eu mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Verso 11: se porém se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, o versículo 11, Paulo está falando: se a mulher decidir que não quer mais viver com o seu marido, então ela pode procurar uma outra casa, ela pode viver a sua vida, mas ela não pode se casar nunca mais. Ela deve dizer: casei e não deu certo com relação a essa questão, então eu vou procurar uma casa, vou me apartar desse marido e vou viver longe dele para viver a minha vida com Deus. Porque é isso que ele fala no versículo 11: se porém se apartar, que fique sem casar, ou se não se sentir que tem que ficar com o homem, que volte para o próprio marido, que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a sua mulher, ou seja, que o marido faça a mesma coisa. Versículo 12: mas aos outros digo eu, não o Senhor. Agora no versículo 12 é Paulo que está falando: se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. É uma recomendação de Paulo. Se você casou e depois se converteu ao Evangelho e o seu marido ou a sua esposa não decidiu não vir para a mesma fé que você,
mas não se incomoda com você ter essa fé, continue casado com essa pessoa. Versículo 13: se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Mesma coisa a mulher. Seja marido, seja mulher, se for descrente, não abandone o casamento por causa disso. Continue casado com essa pessoa. Por quê? Versículo 14: porque o marido descrente é santificado pela mulher. Em outras palavras, a mulher que é crente vai falando a respeito de Deus para esse marido descrente e ele vai tendo a chance de ser aos poucos separado e consagrado para Deus. Aos poucos ele vai ouvir a palavra, aos poucos ele vai ver o bom comportamento, o bom porte da sua esposa andando na fé e ele vai sendo santificado. Dizer que ele é santificado não significa que ele é salvo pela mulher. Ninguém é salvo pela outra pessoa, a salvação é individual. Se a mulher aceitou a Jesus e ela está na fé, ela recebe a salvação. Mas o marido é santificado porque vive com ela. E a mulher descrente é santificada pelo marido. Acontece a mesma coisa quando o marido é o cristão e a mulher não é. Enquanto ele segue a palavra e dá o testemunho daquilo que Deus fez na vida dele, ela vai recebendo o conhecimento, a palavra, entendendo as coisas de Deus. Doutra sorte, se fosse de outra maneira, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Paulo está explicando para as pessoas que estavam com dúvidas. Se só a mãe é cristã, ou só o pai é cristão, e o outro não é, o que acontece com os filhos? A falta de fé do outro em Deus contamina os filhos? Paulo responde, não. Se você, mulher, é cristã, ou você, marido, é cristão, e o outro não é, o cônjuge não é, os filhos são santificados pela sua vida. Você passa a ser a coluna dessa família. Você passa a ser a pessoa que é responsável pela oração, pelo seu cônjuge e pelos seus filhos. E você assume a responsabilidade, o compromisso de educar os seus filhos na fé, explicar as questões relativas ao reino de Deus, para que os seus filhos sejam santos. Versículo 15. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Aqui no versículo 15, Paulo faz o esclarecimento. Muitas vezes, você marido, você mulher, recebe a fé e você quer seguir a Deus, e o seu cônjuge vem e fala, se você ou é Deus ou é eu. O que você faz nessa situação? Paulo traz uma solução. A solução que ele dá é, você não tem que ficar servo do seu marido ou da sua esposa quando você recebe a Deus. Se você recebe a Deus e você resolveu que você quer seguir a Deus acima de tudo, e você fala para o seu marido ou para a sua esposa, eu continuo com você, mesmo que você não venha para a fé, mas ele ou ela decidem, mas eu não vou ficar com você porque eu não aceito ficar com uma pessoa cristã, com uma pessoa que agora vai ficar sem beber, não vai mais na balada comigo, não vai mais ouvir as mesmas músicas que nós ouvíamos, não vai mais viajar comigo para os lugares e frequentar os ambientes que eu frequento. Porque isso pode ser um desafio. Imagine que duas pessoas se casam frequentando baladas. De repente, uma das pessoas vem para a fé e a outra pessoa não vem. Essa pessoa vai dizer, eu quero continuar indo na balada. Eu quero continuar indo em festas, bebendo, andando com as minhas amigas, com os meus amigos que jogam, que vão para lugares de perdição. E aí, você que decidiu entregar a sua vida para Deus, não está sujeito à servidão. Você não tem que ser escravo e dizer, tudo bem, eu vou continuar a frequentar esses ambientes com você. Então ele fala que se o descrente se afastar e for embora, que ele vá. Deus não chamou ninguém para viver em guerra.
Deus nos chamou para a paz, para vivermos em paz. O versículo 16 fala: porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Então, nesses versículos 10 até o 16, nós vemos que Paulo traz uma recomendação para que não ocorra o divórcio. Que mesmo aquele que aceitou a fé, se o seu cônjuge, seu marido ou sua esposa aceita permanecer casado, permaneça casado. Porque você vai santificá-lo, você vai santificá-la. Você vai trazer a palavra de Deus para ele, para ela. E isso vai fazer com que os seus filhos também estejam consagrados a Deus. A partir do versículo 17 até o versículo 24, Paulo fala para que as pessoas que aceitam a fé permaneçam como estão, porque o povo de Corinto tinha dúvidas. Depois que nós aceitamos a fé, o que nós vamos fazer? Então aqui ele já apresentou a primeira resposta. Se você está casado, permaneça casado. E ele continua, só que para outros assuntos. Vamos ver aqui. No versículo 17 ele fala: e assim, ou seja, da mesma maneira que os casados devem permanecer casados, da mesma forma, cada um ande como Deus lhe repartiu. Esse cada um ande como Deus lhe repartiu significa cada um ande conforme Deus o colocou. Cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Paulo fala aqui: eu tenho ensinado para todos os lugares onde eu passo que as pessoas continuem como estão. Então ele começa no primeiro tema, da circuncisão. Versículo 18. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. Porque, o versículo 19 responde: a circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas, sim, a observância dos mandamentos de Deus. O que importa é observar os mandamentos de Deus. E a circuncisão, que é o corte do prepúcio da pele do órgão masculino, que serve como mandamento, como pacto dos judeus com Deus, que foi apontado para Abraão, lá no livro de Gênesis, é algo que não importa mais para a salvação. A circuncisão ficou no passado. Era um pacto, era uma aliança para mostrar que a pessoa se dedicaria totalmente para Deus. Quando Cristo veio, aceitar a Cristo, torna-se o fundamento do Evangelho. Aqui no na carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, no capítulo 2, nós já meditamos sobre isso. Paulo fala claramente para a igreja de Corinto: o único fundamento da igreja é Cristo crucificado, porque Cristo crucificado representa o nosso pecado perdoado. Ele fala isso, ele já respondeu isso no capítulo 2 de 1 Coríntios. Por isso que quando ele está aqui no capítulo 7, ele só fala da circuncisão de maneira breve. Ele diz: a circuncisão não importa mais, porque no capítulo 2 ele já disse: o fundamento é Cristo. No versículo 20, ele reafirma o versículo 17: cada um fique na vocação em que foi chamado. Então ele falou no 17: cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordena em todas as igrejas. Depois ele fala da circuncisão: quem está circuncidado que permaneça, quem não está, que não se circuncide. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Depois ele parte para o segundo tema, que é sobre ser servo. Versículo 21. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado, e se
ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Versículo 22, porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Então aqui havia uma questão que muitos eram escravos e estavam buscando a sua liberdade. Muitos estavam como escravos e queriam a sua liberdade, mas não tinham o recurso financeiro para poder pagar pelas dívidas que haviam tornado eles como escravos. E Paulo vem trazendo esse versículo 21, dizendo: se você foi chamado sendo escravo, não se preocupe com isso. Mas, se você ainda pode ser livre, se você ainda tem alguma possibilidade, alguma chance de conseguir pagar a dívida que você tinha, que os seus pais tiveram, que colocaram você como escravo, ou se por alguma outra razão você se tornou um escravo e existe a chance de você ser uma pessoa livre, seja livre. Isso não faz diferença em relação a estar com Deus. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. Se você é escravo no campo terreno, você é livre em Deus. Mas da mesma forma, se você é uma pessoa que é livre, que você não é escravo, do Senhor, você vai ser um escravo, você vai ser servo de Cristo. Então ele fala que essa questão se resolve de maneira simples, não importa se você é servo ou se você é livre. Mesmo sendo servo, você estando em Cristo, você estará com Ele. Depois no versículo 23, ele diz: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Vocês foram comprados por bom preço. Significa, quando ele fala que não vos façais servos dos homens, não é que aquele que é servo vai se revoltar contra o seu senhor e vai sair correndo como um fugitivo e não vai mais cumprir as suas obrigações. Ele está falando aqui de ter que obedecer às regras dos homens. Pessoas que estabelecem os valores e os princípios do mundo. Você não tem que obedecer os princípios que estão estabelecidos na sociedade. Vocês não precisam obedecer o mundo. No tempo atual, para algumas pessoas, a fornicação se tornou lei. As pessoas dizem: por que é necessário o casamento para se estar em bom relacionamento com Deus? Eu não posso simplesmente me unir com uma mulher? Eu não posso simplesmente me unir com uma pessoa que eu goste e dizer: estamos casados? Diante de Deus, você não está estabelecendo um comprometimento, um compromisso com a pessoa. Você está fazendo algo que não está com firmeza. Você não está assumindo esse compromisso. Então, nós que somos cristãos, temos que nos sujeitar, temos que nos tornar escravos, temos que nos tornar servos dessa pregação que tem havido no tempo atual. Nós não temos que ser servos dos homens, nós não temos que ser servos dos valores morais que estão circulando no mundo. Existe também um movimento muito grande dizendo que não importa se o homem se sente mulher, se a mulher se sente como homem. O que importa é o respeito para todas as pessoas. O que importa é que as pessoas cumpram os seus deveres. O que importa é que as pessoas não façam mal a ninguém. Então, se você faz parte de uma fé, se você faz parte de uma igreja, você também deve entender que isso é algo normal. Nós devemos aceitar isso como algo normal? O versículo 23 faz esse esclarecimento.
nós não devemos nos submeter, não devemos ser servos de nenhum princípio, de nenhum valor, de nenhuma afirmação moral, política, doutrinária, diferente da palavra, que venha trazer a busca do convencimento de que isso é algo normal, de que isso é natural. O Supremo Tribunal Federal no Brasil passou a reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Embora seja a autoridade máxima do Poder Judiciário, o Congresso Nacional, que é responsável pela criação das leis, não reconheceu essa realidade. E foi por uma decisão de 6 contra 5 ministros, porque o Supremo Tribunal Federal é formado por 11 pessoas. 6 pessoas, ou seja, não houve nem mesmo unanimidade do órgão máximo do judiciário para se afirmar esse princípio no Brasil. Nós temos de dizer então, agora que no Brasil se estabeleceu esse princípio, essa determinação por decisão da justiça, então diante de Deus, agora o homossexualismo, o lesbianismo, a confusão mental que toma conta dos pensamentos de algumas pessoas que não conseguem encontrar a sua identidade, deve ser aplicado para todas as pessoas? Vocês foram comprados por bom preço, vocês foram comprados pelo sacrifício de Jesus, que é o próprio Deus, que assumiu a forma humana de carne e morreu na cruz para nos perdoar dos nossos erros. Pecados significam erros, dos nossos erros. E algumas pessoas estão errando em relação a essas questões do seu gênero, da sua sexualidade, porque a avalanche de doutrinação política que vem acontecendo nas escolas vem gerando confusão. É preciso ter cautela para se matricular os filhos, os netos em uma escola. Porque até mesmo em escolas católicas, tradicionais, escolas cristãs, existem algumas pessoas que estão dentro dessas salas de aula que estão querendo tratar desses assuntos, querendo doutrinar as crianças para que elas aceitem a homossexualidade, o lesbianismo, a fornicação, que é o sexo antes do casamento, como se fossem padrões naturais, normais, comuns. Uma sociedade que vem relativizando os valores e que vem considerando que não é necessário assumir compromisso com nada. Nem compromisso com a justiça, nem compromisso com as leis, nem compromisso com Deus, nem compromisso com a outra pessoa, nem compromisso para se estabelecer um casamento, porque tudo é uma prisão. Então se consideram que os direitos são a base da sociedade. E se esquece que antes de direitos existem deveres, existem responsabilidades, que para se ter uma colheita é necessário ter semente e é necessário ter um trabalho longo e árduo para se alcançar o resultado esperado. Fostes comprados por bom preço. Não fomos comprados por qualquer coisa. Não fomos comprados por qualquer pessoa. Fomos comprados pelo próprio Filho de Deus, que veio e assumiu uma humilhação profunda em assumir a forma de ser humano. E, achado na forma de ser humano, ele sofreu ainda uma segunda humilhação. A humilhação de ter nascido numa manjedoura, ter ficado entre os pobres e os humildes e ter morrido como um ladrão, como um salteador entre ladrões. Tudo isso para que, pelo sangue dele, nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Paulo fala isso no capítulo 2 de 1 Coríntios.
ele fala, o fundamento do Evangelho é Cristo. Vocês não foram comprados por qualquer coisa para aceitarem ser servos dos padrões morais do mundo, dos valores que o mundo quer impor. O mundo quer colocar a obrigatoriedade de que os cristãos recebam o casamento entre pessoas do mesmo sexo e impor todas essas coisas. Logo, acontecerá o que Jesus profetizou. O mal vai tomando conta da humanidade. O mal vai fazendo o amor de muitos se esfriar. Jesus falou isso no sermão escatológico em Mateus, no capítulo 24. O mal vai escurecendo o coração e vai fazendo a escuridão penetrar até dentro das igrejas. Muitos jovens cristãos estão considerando que se amaziarem é algo normal. Eu não tenho que assumir um compromisso, é muita responsabilidade, é um dever muito alto assumir um casamento. Mas se você tem um relacionamento com Deus e se você tem relacionamento de compromisso com Deus, você sabe qual é o compromisso que foi estabelecido lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24. Nas origens, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e com ela será uma só carne. Para isso você assume o comprometimento. E as mulheres também assumem o comprometimento de cuidarem das suas famílias e de serem responsáveis pelo seu lar e pela educação dos seus filhos, ou se não, pela educação dos seus filhos. Ou se não, podem optar por serem solteiras para se dedicar a Deus. Versículo 24, Paulo avança dizendo: irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. No estado em que foi chamado. Agora, no versículo 25 até o último versículo, Paulo traz orientações para os solteiros. Ele fala: ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Paulo está dizendo que quanto às mulheres que são solteiras, eu não tenho nenhum mandamento, mas eu vou dar o meu parecer, como alguém que é servo de Deus, que alcançou misericórdia do Senhor para ser fiel, como alguém que alcançou a misericórdia, ou seja, o amor de Deus, do Senhor, para continuar sendo solteiro, para ser fiel a Deus, para conseguir realizar o propósito de Deus ficando solteiro. Eu vou dar esse meu parecer, o parecer de alguém que recebeu essa graça, que alcançou a misericórdia do Senhor para ser fiel. Versículo 26. Eu tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, da necessidade que existe no momento, que é bom para o homem o estar assim. É bom estar solteiro. Versículo 27. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Você já é casado? Não se separe. Estás livre de mulher? Então não busques mulher. Agora, se você está livre, não se case. Versículo 28. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Veja que Paulo está dando o conselho para os solteiros, dizendo: se você já está casado, tudo bem. Se você é solteiro, não vá atrás do casamento. Agora, se você casar, seja homem, seja mulher, você vai passar por tribulações. E a minha ideia era que vocês fossem poupados. 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem. Versículo 29, Paulo está mostrando como ele, no tempo dele, já vivia aguardando o retorno, a vinda de Jesus. E ele dizia para os casados: vivam a vida como quem está esperando a volta de Jesus. Então, vivam como se vocês não tivessem mulheres, ou seja, tudo aquilo que for possível de se fazer para que vocês estejam no relacionamento com Deus, façam. Façam, porque o Senhor, Ele vai voltar. E o versículo 30, e é tempo que os que choram vivam como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem.
31. E os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Paulo está falando a respeito da vinda de Jesus. Nós vemos que no meio de todo esse assunto sobre casamento, sobre ser solteiro, Paulo fala, lembrem que toda essa questão é uma questão secular, é uma questão mundana. Vocês precisam ter alguns parâmetros, eu já dei os parâmetros. É melhor que o solteiro permaneça solteiro, os casados não abandonem o casamento. E vocês que são casados, mantenham intimidade entre vocês. Mas lembrem-se de manter um tempo para Deus, porque, e no final, todos entendam que o Senhor está voltando, que a vida de vocês é para Deus. Então não é tempo de chorar nem de folgar, é tempo de entender que o Senhor voltará. Versículo 32. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Versículo 33. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Então ele fala no versículo 32. E eu queria que vocês ficassem livres, sem nenhuma responsabilidade, sem terem que ter nenhum cuidado. Por quê? Porque o solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado tem que cuidar das coisas da casa, tem que cuidar da família. Versículo 34. Há diferença entre a mulher casada e a virgem, e aqui a solteira. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. Versículo 35. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Versículo 36. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passada a flor da idade e se for necessário, que faça o tal o que quiser, não peca, casem-se. O versículo 36, Paulo está dizendo assim, mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, Paulo está falando a respeito de alguém que estava em Corinto, que tinha feito uma pergunta. Era alguém que provavelmente estava noivo e queria se casar. E ele estava noivo de uma mulher que já tinha passado da flor da idade. Não era uma mulher muito jovem. Veja que ele fala, se alguém... Paulo usa essa forma de escrita para não comprometer. Ele recebia as perguntas das pessoas e ele vai respondendo em geral. Então ele fala, mas se alguém aí julga que trata dignamente a sua virgem, se alguém aí julga que está no noivado, e viu que a mulher, a sua noiva, já passou da flor de idade, e se for necessário que faça o tal o que quiser, não peca, casem-se. Essa pessoa tinha dúvida se deveria casar ou não. Então Paulo responde no versículo 36. Se você acha que você trata bem a sua noiva, que você está com ela, está cuidando dela, e você está preocupado que ela já passou de uma certa idade e você quer se casar, para honrar o compromisso, porque você quer tratar essa mulher com dignidade, case com ela. Você não está pecando, não tem problema nenhum. É isso que Paulo está falando no versículo 36. Aí no versículo 37, todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. Em outras palavras, mas se alguém decidir que não vai casar com a noiva e vai guardar ela, ele também faz bem. Você não é obrigado a se casar só porque você está noivo. Você pode resolver tratar ela dignamente e se casar, ou você pode entender, olha, permaneça solteira porque eu vou permanecer solteiro e vou seguir nessa direção. Não há problema algum. De sorte que o que a dá em casamento faz bem. Versículo 38. Mas o que a não dá em casamento faz melhor. Então Paulo fala aqui, o que se casa faz bem, não tem problema nenhum. Mas o que sai da relação e fala não dá em casamento faz melhor. Por quê? Coloca a mulher numa posição de poder permanecer solteira para seguir o reino de Deus. Esse é um posicionamento de Paulo. Veja que Paulo não fala que o casamento é pecado em momento algum.
é um ponto de vista de Paulo. Ele fala no capítulo 7 declaradamente que se a pessoa casar, ela faz bem. Porque existem pessoas que criticam Paulo dizendo: ah, ele obrigava as pessoas a ficarem solteiras. Veja que em nenhum momento ele obriga as pessoas a ficarem solteiras. É um parecer que ele dá. É um ponto de vista que ele dá. Mas ele esclarece que para o Senhor, o casamento é uma bênção. Desde que seja com o comprometimento, ele destaca com o comprometimento entre as pessoas envolvidas, que seja entre homem e que seja entre homem e mulher, e que exista um compromisso com a fidelidade, com a intimidade, e em manterem o relacionamento com Deus, e em guardarem um tempo para honrar a Deus. Versículo 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Ele responde isso porque faz parte das dúvidas que a igreja de Corinto tinha. Então alguém estava com dúvida a respeito disso. Se a mulher casada poderia casar com alguém. E Paulo responde: se você está casada, é aquele caso da mulher que resolveu se afastar do marido por alguma razão. Paulo fala: se você decidir se afastar do seu marido, então fique solteira. E se for reconciliar, e se for para estar casada, reconcilie com seu marido. Que é o que Paulo fala aqui nos versículos anteriores. Ele fala aqui no princípio, versículo 11: se porém se afastar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então Paulo está falando disso no versículo 39. Que a mulher, enquanto ela está casada e o marido está vivo, ela está ligada com esse marido. Agora, depois que o marido falecer, aí sim ela fica livre para casar com quem quiser, desde que tome a cautela de casar com alguém que seja no Senhor. Versículo 40. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer. Veja que ele fala, segundo o meu parecer. E eu também cuido que tenho o Espírito de Deus. Paulo está dizendo, e na minha perspectiva, na minha visão, eu acredito que o Espírito de Deus está comigo nessa recomendação, nesse aconselhamento. Essa é a meditação de 1 Coríntios, capítulo 7. Deus abençoe a todos. A paz de Cristo. Amém.